Nós vamos ouvir agora Tadeu Siqueira, que é professor do curso técnico de áudio e é técnico de som com mais de 30 anos de mercado. E é um dos fundadores da Old Back Band. Tadeu, fala pra gente, pelo menos um fato marcante que te vem à lembrança sobre a história do Mestre Camarão. Berg, uma coisa que me marcou foi um momento, né? Uma cena que eu presenciei porque eu estava lá, fui testemunha, né? Mais ou menos em 97, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu trabalhava com a banda Pinguim, que era uma banda de Recife, da empresa Itamaracá Produções, que tinha trio elétrico, tinha banda e tudo mais. Na época era Almi Rush, era o cantor, né, o líder. Tinha gravado aquele disco Na Quebrada da Maré, produzido pelo Robertinho do Recife, né? Então a gente foi fazer uma mini turnê lá no Rio, uma sériezinha de shows lá. E passamos no estúdio de Robertinho, que na época era lá na Lagoa. Ao chegar lá, conversa vai, conversa vem, o Robertinho lá sentado lá, conversando. Então o Dr. Fred, o Frederico, que era o dono, né, da banda, fez o seguinte comentário para Robertinho: sabe de quem esse é filho? Comigo, né? E Robertinho disse: não, esse é o filho do sanfoneiro Camarão, lá de Pernambuco. E o Robertinho prontamente deu um pulo lá da cadeira dele, disse: mas rapaz, cadê seu pai? Difícil de encontrar seu pai. E eu fiquei surpreso, né, pela indagação lá do Robertinho. Aí ele me contou uma história sobre um disco que estavam gravando do Fagner. E o Fagner, no repertório dele, escolheu uma música que ele ouviu do Santana, o cantador, né? E ele queria colocar a música no repertório do disco dele. Só que ele queria com aquele arranjo de sanfona que estava no disco do Santana. Ele queria igualzinho, a introdução que a gente chama, né? E Roberto disse que começou uma verdadeira maratona lá para se conseguir um acordeonista, um sanfoneiro que fizesse aquela bendita introdução. E não conseguia porque não ficava parecido e o Fagner não gostava. E Robertinho falou que no final, tipo, apelou, né? Chamou Dominguinhos para fazer a gravação daquela introdução de acordeão. Quando o Dominguinhos entra no estúdio, que Robertinho põe a música original para ele ouvir, aí o Dominguinhos, por ser amigo do meu pai, né, de muitos anos, reconheceu na hora que era meu pai tocando. Então o Dominguinhos falou: isso é o Galego. Era Galego? Que Galego? Eles... é um caba chamado Camarão, sanfoneiro arretado de bom lá. Aí disse: Robertinho, é o seguinte, eu posso fazer aqui 10 introduções diferentes do meu jeito, mas no linguajar dele, né? Mas esse molho aí da sanfona, só o Galego que tem. Paga a passagem dele e traga para ele fazer. Aí tentaram, naquela época não tinha celular ainda, né? Tão popular. Tentaram e não tinham contato. Terminou o Fagner tirando a música do disco, né? E aquilo ali me pegou de surpresa e foi dali que eu comecei a entender quem era meu pai, assim, como um artista, né? Como um músico, né? Eu desci, corri feliz da vida, emocionado e tudo mais. Fui para um orelhão, consegui comprar um cartão, ligo para a casa do meu pai em Recife e conto a história todinha para ele. Ele só fez dar um leve sorriso e achou aquilo engraçado, né? Para ver a tamanha inocência e sinceridade que meu pai era.
Então, a partir desse dia, eu virei fã do Mestre Camarão, que por coincidência era meu pai em casa. Era meu pai. Mas eu virei fã do Mestre Camarão, porque ele era único. Nem era melhor, nem era pior. Era único. Aquilo era um jeitinho dele. E foi respeitado por grandes músicos, né? Como o próprio Dominguinhos, Sivuca, Oswaldinho e tantos outros, que respeitavam e admiravam o jeito dele tocar, né? Essa é a minha história que eu tenho de admiração pelo meu pai, o Mestre Camarão.